Olá pessoal, boa tarde. Queria saudar a todos vocês, a todos e todas que estão conosco aí nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus. E realmente é algo que está deixando todo mundo, digamos de certa forma, muito apreensivo, porque as pessoas estão todas em casa, estão numa guerra com um inimigo invisível, né? Eu diria que hoje a única certeza que a gente tem, normalmente a gente fala, que é a certeza da morte. E teve um pesquisador americano que diz: nós temos que ter 3 certezas na vida: a morte, os impostos e as epidemias. E sem dúvida nenhuma eu acho que isso é muito importante, que a gente entenda isso, né? Que a gente entenda que as doenças, elas têm no nosso processo civilizatório um momento de aparecimento, de desaparecimento e de perpetuação entre nós. Então tem algumas doenças que a humanidade carrega desde os seus primórdios, tem algumas doenças que apareceram e desapareceram, tem algumas doenças novas, recentes, e cada momento as doenças surgem, elas estão dentro de um processo histórico, social, dentro do processo que nós vivemos na humanidade, e esse momento do coronavírus está ensinando muito, muito a todos nós, a humanidade. E aí eu queria abordar algumas coisas. Uma primeira delas é a gente entender isso, entender essa questão das epidemias, das pandemias. Essa já é a segunda pandemia que nós vivemos no século XXI, né? E a primeira foi a do H1N1, que a gente chamou de gripe suína, que hoje já passou a ter medicamento, no caso, medicamentos que ajudam a resolver o problema, e construímos a vacina, por isso que os idosos estão sendo vacinados agora contra a gripe. E agora estamos vivendo essa pandemia do coronavírus. A humanidade no século XX viveu uma grande pandemia, que foi a febre, a gripe espanhola. Na realidade não nasceu na Espanha, nasceu nos Estados Unidos, e como a Espanha estava fora da Primeira Guerra Mundial, era a Espanha que notificava essa doença, que notificava a morte pela gripe, por isso que passou a ser chamada gripe espanhola. Mas na realidade ela nasceu nos Estados Unidos. E um comportamento, né, muito agressivo, e um comportamento, de certa forma, que nesse momento, nós todos que estudamos a saúde pública, que estudamos a história das doenças, nós temos que visitar as grandes pandemias da humanidade. A peste, inclusive, que foi também outra pandemia, de 500 depois de Cristo, teve o segundo grande surto de pandêmico, foi em volta de 1300, já na era cristã. E, sem dúvida nenhuma, esse momento que nós estamos vivendo aqui remete que a gente como é que a humanidade enfrentou e como é que foi vítima dessas pandemias, né? Então, eu estou até com um gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante. Vanessa, vamos aqui colocar no computador aqui, para a gente entender a velocidade como essa doença se deu entre nós, né? Eu quero aqui colocar para vocês. Esse é um site, nós vamos inclusive colocar esse link desse site no na nossa página, né? O Mundo em Dados, All World in Data, e esse gráfico coloca aqui do dia 21 de janeiro de 2020 até agora, o dia 3 de abril de 2020, até hoje. E mostra como a doença evoluiu, como ela está em todos os continentes. Então eu vou só dar um clique aqui em 2000, aqui em janeiro, para a gente perceber como ela evoluiu rapidamente. Então aqui, ó, China, aí foi na China, aí foi aparecendo as Filipinas, aí depois França, aí o Irã, aí depois a Itália passou do Irã, depois a França, então se tornou praticamente presente em todos os países, está aqui hoje. Os Estados Unidos já passou, tem mais casos do que a China.
A Itália e a França estão lá na frente, quer dizer, os Estados começou bem antes, e o Brasil nós estamos aqui já também mantendo, né? Porque o grande desafio é essa curva exponencial, certo? Eu vou passar de novo para vocês verem isso aqui, 21 de janeiro a 3 de abril, a velocidade da quantidade de casos no mundo. China, durante muito tempo só ficou na China, aí começou Filipinas, França, aí o Irã teve um surto, aí a Itália passou. Para enfrentar uma pandemia como essa, ela envolve políticas públicas, ela envolve políticas de Estado. Não é uma coisa só da saúde. Nós temos que atuar em várias áreas. Por isso que não é uma política só do secretário de saúde, não é uma política só do ministro da saúde, não é uma política só do secretário municipal de saúde. Então eu queria também falar um pouco sobre isso, ou seja, como é que nós enfrentamos uma pandemia como essa de forma sistêmica, né? Como é que nós enfrentamos as epidemias de forma sistêmica. Eu já fui secretário de saúde durante 20 anos aqui no Ceará, fui depois 3 anos secretário do Ministério da Saúde, e enfrentei várias epidemias importantes, inclusive a de cólera em 93, em Quixadá, quando nós enfrentamos a epidemia de cólera, nós tínhamos que atuar de forma também sistêmica. Por quê? Porque envolvia a água que as pessoas consumiam. O surto, no caso de Quixadá, começou pelo hospital, na época, tá certo? Depois eu enfrentei a epidemia de dengue aqui em Fortaleza, e aí também foi algo sistêmico, ou seja, é algo que a prefeitura tem que trabalhar de forma sistêmica e coordenada, tá certo? E agora nós estamos vendo aí a crise política, inclusive causada pelo coronavírus. Por que a crise política? Porque o presidente da República entendeu, eu diria que tomou algumas atitudes, inclusive irresponsáveis, em relação a querer, digamos, desobedecer do ponto de vista aquilo que o ritual do enfrentamento da epidemia é necessário. Eu quero aqui parabenizar o ministro Mandetta. Mandetta é um amigo que eu tenho desde 2005, eu era secretário de saúde de Fortaleza, e o Mandetta foi secretário de saúde de Campo Grande. Depois eu fui secretário de gestão do Ministério da Saúde, nessa época ele foi presidente, inclusive, da Comissão de Seguridade Social, e ficamos 4 anos em Brasília, na Comissão de Seguridade Social. O nosso gabinete era vizinho e sempre tivemos uma boa relação. E está tendo um destaque importante, porque ele entendeu que esse enfrentamento ele é um enfrentamento sistêmico, e também, no caso do Brasil, isso é importante, ele tem que ter uma articulação interfederativa. O Sistema Único de Saúde, construído no Brasil pela Constituição de 88, ele é fruto de um desenho interfederativo. Aliás, é importante que a gente saiba que o termo Sistema Único de Saúde é exatamente para que a gente possa garantir que o Sistema Único de Saúde ele tem esse desenho de ser único como princípio, ou seja, os princípios estão estabelecidos da Constituição, da universalidade, da integralidade, da equidade, da participação social, da participação da comunidade, mas ele é descentralizado. O Brasil é o único país do mundo que tem a saúde municipalizada. Os países europeus que vocês estão acompanhando aí, no caso da Itália, no caso da Inglaterra, no caso da França, por exemplo, a França é um país unitário. Então, em qualquer parte da França, o médico ele é funcionário do governo francês. Aqui no Brasil não, o médico ele pode ser funcionário do município, ele pode ser funcionário do estado, e em alguns hospitais do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul ele pode ser funcionário do governo federal. Esse desenho interfederativo ele requer um esforço coletivo do ponto de vista da República Brasileira para o enfrentamento de um problema como esse na dimensão do SUS. Então, ele envolve uma articulação tripartite do Ministério da Saúde, que a gente chama da União, dos estados e dos municípios. E cada um com nível de complexidade, de abordagem. Eu acho que essa pandemia ela tem colocado para nós várias fragilidades importantes, por exemplo, na cadeia de suprimentos do SUS, na estrutura de logística, né, e de produção de equipamento. Isso, o Brasil está pagando um preço muito caro por ter, digamos, de certa forma, a omissão que esse país teve de querer ser a fazenda do planeta, ou seja, de querer produzir
soja, de produzir commodities, de produzir ferro, de produzir carne, e não investir em tecnologia. Então nós estamos diante de um momento que o país precisa de resposta tecnológica na saúde, e nós estamos sem tecnologia para produzir máscara, para produzir ventiladores, para produzir insumos para o enfrentamento, digamos, de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo. E a ideia da gente fazer, de criar esse canal, eu devo fazer essa primeira hoje, quero que está ouvindo também vocês, mas quero também ser aqui um espaço de receber dúvidas, da gente tirar dúvidas, da gente poder entender o dia a dia do cotidiano dos nossos profissionais, e com isso também a gente se debruçar para buscar soluções. Então não é aqui um espaço só de eu falar, mas é também de eu trazer as angústias, as dúvidas e criar um mecanismo permanente de diálogo com vocês. Eu queria agora trabalhar com vocês, acho que algumas coisas. Primeiro é a gente entender da importância do isolamento social, da importância inclusive da gente, por que a gente está fazendo isso, né? Se a gente... Chega mais para cá um pouco aí para a gente. Digamos que a gente tem aqui um gráfico, isso é uma coisa que já está bastante, mas eu quero chamar a atenção para isso, onde a gente tem aqui, nessa linha, a capacidade do sistema de saúde de atender as pessoas. Só que no nível que essa epidemia está estabelecendo, e a forma como o contágio que vai acontecendo na comunidade, o contágio pessoa a pessoa, e o nível de exigência que a complexidade do atendimento passa a exigir em função dos problemas respiratórios, o paciente, a necessidade do paciente ser entubado, a necessidade do paciente receber auxílio ventilatório, né, ou seja, entrar ter um ventilador, e necessidade de UTI, porque também não é só a questão do ventilador, da respiração, é a questão do vírus, depois as infecções associadas, o paciente pode evoluir com uma pneumonia bacteriana, o nível de manuseio altamente delicado, com necessidade grande de equipamento de proteção individual. Então você pode ter um sistema de que a epidemia sobe e você passa a ter, né, um estrangulamento do sistema, ou seja, o estrangulamento do sistema é exatamente a quantidade de serviços de pacientes que necessitam e o sistema não tem capacidade de atender as pessoas. Por quê? Porque o sistema também tem que atender os hipertensos, os diabéticos, o sistema tem que atender os pacientes que estão infartando, o paciente tem que atender os pacientes que estão tendo acidente vascular cerebral, os pacientes que estão tendo acidente, os pacientes que estão tendo complicação de casos recidivas de câncer e por aí vai. Então você tem uma necessidade, isso aqui pode levar, como é o que aconteceu na Europa, muito forte, e está acontecendo nos Estados Unidos, porque rapidamente o sistema cresceu. E aí está muito claro, inclusive a autocrítica feita pelo prefeito de Milão, de que criou essa mesma maluquice que o nosso presidente quer dizer, o Brasil não pode parar, Milão não pode parar, e teve que parar com morte de milhares de pessoas. Então isso é muito importante a gente ter clareza disso. Por isso que a grande contribuição do isolamento social é porque, em vez da epidemia fazer essa curva, ela vai fazer essa curva aqui, tá? Então, mesmo que ela extrapole um pouco, mas você passa a ter condição de atendimento, tá? E dependendo do tempo, né, isso é uma coisa importante, né? E aí a gente tem que ter clareza que ainda hoje a China não voltou à normalidade, por isso que a gente tem que se preparar, que essa não é uma coisa de curto prazo, não é uma corrida de quarto de milha, é uma maratona que a gente vai ter que estar preparado para enfrentar e redimensionar toda a nossa prática no sistema de saúde. E isso representa ressignificar a nossa prática, inclusive na atenção primária à saúde, né? E aí onde eu queria chegar. Ou seja, o Ministério da Saúde, inclusive, publicou, né, um protocolo de procedimentos, né, operacionais para a atenção básica. Tive conversando já com vários secretários municipais, com vários coordenadores de atenção básica.
essa coisa ainda tem, o estágio é distinto de município para município, por isso que eu acho que uma das primeiras coisas importantes é o plano municipal de contingência. Esse plano municipal ele tem que envolver uma articulação liderada pelo próprio prefeito, porque isso aqui não vai envolver só uma ação do secretário de saúde. A saúde isoladamente não enfrenta uma pandemia e uma epidemia, no caso, seja de dengue, seja de qualquer outra situação, mas você precisa de uma ação articulada, tá? Então isso é uma coisa importante. Depois, dependendo do desenho e do porte do município, porque isso é uma coisa que a gente tem que entender, que 100% dos municípios brasileiros fazem atenção primária à saúde. Evidentemente que poucos municípios fazem alta complexidade no Brasil inteiro. Você tem alta complexidade no máximo em 300 municípios. Você tem alguns municípios que têm atenção primária, no caso dos municípios do Ceará, são os municípios sede regional, são os municípios que têm... Mas 100% dos municípios fazem atenção primária. 100% dos municípios têm agente de saúde, 100% dos municípios têm agente de endemias. Então, como é que a gente articula essa porta de entrada para que ela não seja um motivo de contaminação, de contágio da doença para a população e para os profissionais? Então esse está colocado o desafio, inclusive isso tem sido motivo de uma preocupação, inclusive da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Associação Brasileira que trabalha com a questão da proteção dos pacientes, né, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que publicou recentemente todo um manual sobre esse procedimento. Nós vamos colocar isso também, esse link vai estar na nossa página, vai estar na nossa live para que vocês possam acessar. E, evidentemente, que cada município aqui do estado do Ceará, dentro do plano de contingência que já está sendo trabalhado desde janeiro, está envolvendo várias áreas, que envolvem as redes assistenciais, ou seja, a rede de atenção hospitalar, que está sendo a mais, digamos assim, estressada nesse momento, a rede de urgência e emergência, onde o SAMU passa a ter um papel importante, né? A rede de atenção especializada e a rede de atenção primária. Então, uma coisa importante, né, e aí que a gente tem que entender, é que muda completamente o cotidiano das unidades básicas de saúde. Então, os procedimentos que envolvem, no caso de Sobral, já praticamente 100% das unidades já tem uma tenda onde o atendimento vai ser feito para receber as pessoas, uma sala que você possa estar recebendo os pacientes com processos de doenças respiratórias. Então é importante a gente entender, porque ao mesmo tempo nós estamos convivendo com várias situações de epidemia. Nós estamos vivendo com dengue, nós estamos vivendo com zika, com chikungunya, e nós temos agora a própria influenza, que é H1N1, por isso que nós estamos inclusive antecipando a vacinação dos nossos idosos. E também, ao mesmo tempo, nós temos os pacientes com hipertensão, os pacientes com diabetes, os pacientes com tuberculose, os pacientes com hanseníase, que não podem ser abandonados. Então, esse redesenho é fundamental, que cada município, de acordo com o porte do município, então você tem município com 5 mil habitantes, que tem um padrão, município com 10 tem outro padrão, município com 20 tem outro padrão. De acordo com a rede assistencial, o município pode ter um hospital de pequeno porte. Então, como é que fica o papel do hospital de pequeno porte? Como é que fica o papel das unidades básicas de saúde? A população também está altamente resistente à própria visita. Então, ao mesmo tempo, hoje eu estava conversando com uma secretária de saúde que me disse, olha, nós estamos aqui, tivemos uma área nossa que teve um surto de dengue, mas ao mesmo tempo a população não quer mais receber a visita do agente de endemias. Então, isso a população tem razão, quando tem, ela está preocupada, porque se ela tá em isolamento social, ao mesmo tempo que ela está em isolamento social, ela fica recebendo pessoas que ela não sabe como é que vem, principalmente profissional de saúde, então isso redimensiona. Então os agentes de saúde passam a ter um papel mais estratégico dentro das unidades de saúde. Esse é um momento da gente trabalhar de forma inclusive digital, né? Eu até diria, para enfrentar essa pandemia, para enfrentar o coronavírus, a gente tem que deixar de ser analógico e passar a ser digital. Então, o agente de saúde que participa de vários grupos, né, no WhatsApp, com a família, com os amigos, tem que começar a organizar o grupo nas suas redes sociais, dos seus hipertensos, dos seus diabéticos, das suas gestantes, das crianças recém-nascidas, das crianças que vão estar fazendo
no puerpério, ou seja, as crianças que vão estar fazendo puericultura. Então, esse redesenho agora, ele é fundamental. Primeiro, para que o paciente possa ser atendido, não podemos, né? E nós temos que entender que a nossa cultura do acolhimento, do cuidado, da atenção, agora nós vamos ter que, inclusive, ter um distanciamento, né, de 2 metros, né? Você vai ter que ter sala para que você possa acolher os pacientes com sintomas respiratórios. Você vai ter que ter toda uma estrutura de acolhimento, né? E que possa, inclusive, ter atividades de telemedicina nas unidades básicas de saúde. Então, isso são usar a questão da agenda, ter um telefone à disposição da população para que possa tirar dúvida, para que possa, inclusive, ter a sua teleconsulta em alguns casos. Então, é muito importante isso. Então, eu queria um pouco falar sobre isso, dizer que esses protocolos que estão lançados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado, são da maior importância para os profissionais de saúde e que a gente possa ter agora a organização em cada município, né? E esse é o momento de estar todos juntos, ou seja, essa articulação interfederativa em defesa do SUS, em defesa da vida. Saudar a todos vocês que estão aí acompanhando e vamos começar a responder aí algumas dúvidas em relação a essa questão da nossa atenção básica à saúde em tempos de coronavírus. Essa é uma questão da maior, muito importante. Primeiro porque é uma situação de sofrimento em toda a sociedade. Você passa a ter uma espécie de um sofrimento coletivo, né? Porque as pessoas ficam em casa, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam temerosas, as pessoas estão o tempo todo com a possibilidade de ter pessoas que vão morrer vizinha a elas de uma doença que já tivemos casos em Óbidos, em Fortaleza, de alguns bairros, que não tem caso positivo. E o primeiro caso que aparece já é praticamente indo para o hospital e a pessoa em seguida vem a falecer no UTI. Então isso mostra um sofrimento, digamos, familiar, o sofrimento das pessoas que estão perdendo os seus entes queridos sem poder se despedir, inclusive isso também é um motivo de sofrimento grande sobre isso. Isso hoje na Europa é um grande problema, tanto na França, como na Itália, como na Espanha. Então isso está se expressando num grande sofrimento, digamos, mental, ou seja, um sofrimento psíquico importante para isso, né, que produz adoecimento. E por outro lado também as nossas unidades de saúde mental, os nossos CAPs passam a ter seu atendimento comprometido. Então também é outra coisa, como reinventar o atendimento das nossos centros de atenção psicossocial em tempos de coronavírus. Então acho que esse é um motivo importante que a gente debater e discutir isso. Marisa, muito boa a sua questão. E isso é fundamental, né, que a gente tenha um protocolo em cada unidade de saúde para atendimento de pacientes com sintomas de doenças respiratórias, né, são as infecções respiratórias agudas. Porque ao mesmo tempo que nós estamos tendo o coronavírus, nós estamos tendo as epidemias de influenza, né, no nosso caso das gripes, né, então você cria aí um fator de confusão. Então a primeira coisa importante é aprender a fazer o diagnóstico diferencial, por isso que os protocolos que estão colocados para isso, eles têm que ser discutidos na unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde, ela tem que ter um espaço reservado para esses pacientes, não pode misturar os pacientes que estão fazendo, que por acaso veio com a consulta de pré-natal, paciente que veio para uma consulta de hipertensão, diabetes, ou os pacientes que estão juntos numa triagem, que eles possam, qualquer paciente que chegar na unidade básica de saúde com sintoma respiratório, ele tem que ter uma sala separada na unidade para fazer a triagem de acordo com aquilo que é recomendado. Outra coisa importante, as salas têm que estar arejadas, elas não podem ter ar-condicionado. As salas têm que ter esse espaço que a pessoa possa, e ter cuidado com os EPIs que estão sendo compartilhados, né? Porque você tem os EPIs, né? E você tem os equipamentos, os tensiômetros, o cetoscópio, isso tem que estar o tempo todo sendo higienizado, usar o álcool 70% aí no estetoscópio, tá o tempo todo, tem que ter quase uma paranoia permanente o tempo todo em relação a isso.
E aí, esses pacientes que são leves, que devem ficar em casa, por isso que é muito importante ter o contato de telefone, porque parte desses pacientes eles podem ter uma triagem através de telefone com a unidade básica de saúde. Se o paciente for mais grave um pouco, esse paciente já tem que ser triado pelo próprio SAMU para as unidades de urgência e emergência. Então é importante que na unidade básica de saúde você tem que ter uma triagem específica, e esses pacientes eles podem ser triados da unidade básica de saúde diretamente para o SAMU. Então essa integração das redes assistenciais é fundamental. A rede de atenção básica tem que estar articulada com a rede de urgência e emergência, no caso do SAMU. O SAMU tem que estar articulado com a rede hospitalar e com a rede de urgência e emergência porta aberta dos hospitais. Então, essa articulação é fundamental. E o paciente respiratório sintomático tem que ter um tratamento diferenciado na unidade básica de saúde. Olha, Ana Paula, realmente esse é um grande desafio nosso, né? Qual é o grande problema nosso hoje? Né? É o teste, né? Por quê? Porque, só para você ver, em São Paulo nós estávamos com 200 pacientes ontem que tinham morrido, mas não sabia se ainda o diagnóstico, porque o teste ainda não tinha sido concluído. Né? Nós temos esse teste que é feito, que é com o swab que a gente colhe com uma secreção do nariz direito, com o nariz esquerdo, com a orofaringe, que você faz a extração do vírus. E ali é usado um teste que a gente chama de biologia molecular, para que você tenha o diagnóstico que a pessoa está com aquele vírus. Isso foi uma das coisas importantes no caso da Coreia, porque eles conseguiram fazer esse exame em larga escala. Nós não temos máquina suficiente para fazer esses exames, né? Então, em todas as capitais, em todos os estados, esses exames estão represados, certo? E o outro exame que é importante para que a gente possa também mensurar a capacidade da doença na população é o teste rápido, que ele vai detectar aquelas pessoas que tiveram contato com o vírus, tiveram uma situação assintomática e o organismo produziu anticorpos que vai ser detectado por esse teste rápido, e com isso você sabe, na população geral, capacidade de fazer diagnóstico, quem tem suspeita e quem já teve, para que você possa poder colocar as pessoas em contato social. Por que a gente faz o isolamento social? Porque o contato social aumenta o contágio. Parte dos problemas que nós tivemos em relação ao contágio, e a França foram os jogos de futebol, no caso da Espanha, inclusive, foi a manifestação do 8 de março. Então, esses eventos de massa, eles geram um contágio em escala progressiva, que a gente chama geométrica, a gente chama logaritmo, inclusive, tá certo? Essa curva fica ascendente assim, o que leva a uma exaustão do sistema de saúde, porque o sistema de saúde não tem capacidade de atender as pessoas, certo? Por isso que nós estamos, eu estou defendendo que seja estendido o isolamento social até a gente tenha mais capacidade de atendimento das pessoas. Nos hospitais estão sendo construídos, aquisição de ventiladores e na capacidade de produção de testes para fazer o diagnóstico diferencial e saber se as pessoas têm ou não. Osidete, um abraço bem grande para você, minha querida, e parabenizar aí pela sua capacidade de mobilização permanente e solidariedade. Eu tenho certeza que você deve estar apoiando aí à distância mesmo, com a sua rede social, essas pessoas. Zidete, nós ainda estamos aprendendo muito com essa pandemia. Muitos trabalhos estão sendo publicados, é uma quantidade, a cada dia que passa, toda hora a gente está buscando papers que estão estudando, analisando, uma quantidade enorme de pesquisadores no mundo todo buscando drogas, buscando a vacina, né? E estudando, inclusive, as sequelas. Eu diria que assim, a maior sequela que está se estabelecendo, muitas vezes está sendo, alguns transitórios, que envolve a região do olfato, né? Aliás, é um sintoma importante. Como o vírus, ele vai, porque o vírus ele estabelece uma relação de parasitismo, né? E ao mesmo tempo ele vai tendo o oportunismo de entrando na célula, no caso do vírus respiratório, e ele vai
se multiplicando naquelas células da região da orofaringe, depois na região da traqueia, depois na região do pulmão. Então, inclusive, uma das sensações é a sensação que você perde o olfato, né? Então, isso sem dúvida nenhuma é algo que a gente tem que esse é um sintoma. Não tem ainda muitas sequelas, porque nós estamos em pouco tempo, e a maior parte das pessoas, o grande desafio agora é salvar vidas. Mas você tem sequelas que envolvem a pessoas que inclusive são acometidas com outras comorbidades. Então, muito disso ainda está sendo descrito. Mas a maior parte delas estão ligadas ao processo respiratório. Pronto. Luzinete, um abraço bem grande e dizer que é muito importante nesse momento a ressignificação do papel do agente comunitário de saúde. Eu diria que assim, o agente comunitário de saúde nesse momento tem que usar o WhatsApp, ele tem que usar as suas redes sociais, ele tem que usar o telefone como um grande aliado. Porque ele não pode estar se expondo, né, na comunidade, ele também não pode expor a comunidade, até porque o profissional do agente comunitário de saúde, ele está aí na unidade básica de saúde, ele está participando da equipe, ele pode ter contato com o médico, que o médico deu plantão em outro hospital e que positivou. Então ele é sem dúvida nenhuma um profissional de risco, por isso que todas as medidas de EPI ele tem que estar atento a ela, né? E por isso que é importante o secretário municipal estar nessa articulação envolvendo os secretários estaduais e o Ministério da Saúde para disponibilizar equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais de saúde. Então isso aí, esses protocolos são da maior importância, né? E, inclusive, no caso do agente comunitário de saúde, trabalhar com a máscara caseira. O Ministério da Saúde, nós vamos estar disponibilizando o link na nossa página para que vocês possam ter acesso às normas da máscara caseira, né? Ou seja, toda máquina, cada rua tem alguém que costura, então você dobra. Eu estou até com uma máscara aqui que eu estou adquirindo, né, até para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, essa é uma máscara caseira, é o tecido dobrado, né, que você aqui a máquina aqui você coloca aqui, né, e você Então essa é uma máscara feita em casa, que a pessoa pode, e é fundamental os agentes de saúde estar orientando as pessoas, porque nós vamos ter que se acostumar com isso aqui, nós vamos ter que se acostumar com a máscara. Evidentemente que o agente de saúde, na unidade básica de saúde, ele pode usar a máscara, que a gente chama de máscara cirúrgica, e nessa sala, né, e nessa sala que vai ter a triagem de pacientes com sintoma respiratório, você tem que usar a máscara 95, que é uma máscara especializada, tá certo? O álcool é fundamental, então você tem que ter quase o tempo todo a paranoia de estar usando o álcool o tempo todo, lavar as mãos, né, dentro de todo aquele rigor que a gente usa o tempo todo para lavar as mãos, usando o álcool e tudo. Mas o agente comunitário de saúde passa a ter um outro papel importante no convencimento comunitário da importância do isolamento, tá certo? Na construção da rede social de solidariedade, porque o agente de saúde que está no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, que está na favela da Maré, que está no Morro do Alemão, são pessoas que vão estar também passando por sofrimento. Então é muito importante o agente comunitário de saúde acompanhar todas as medidas que estão sendo produzidas do ponto de vista da economia, da questão do seguro-desemprego, da questão agora da política dos R$600, porque são essas pessoas que estão no dia a dia da comunidade que precisam ter acesso para não passar fome. Então essa rede social do agente comunitário de saúde é fundamental, tá certo? Ressignificando o seu papel e ele se incorporando à equipe dentro desses protocolos para que ele possa estar atuando. Então o papel do agente comunitário de saúde, que antes era o papel de estar mobilizando as pessoas em centro de saúde, por exemplo, centros de escola, atividade, agora é garantir o isolamento social, mobilizar a rede de solidariedade das comunidades, porque o agente de saúde tem que fazer um trabalho articulado com as lideranças para a rede de proteção social às suas famílias. Oi, Verônica, um abraço para você. E Verônica, o respirador é um equipamento
que a gente chama, que está no espaço de uso de tecnologia intensiva, né? Por isso que a gente chama centro, né, CTI, né, Centro de Tratamento Intensivo. O respirador é um equipamento altamente especializado. Intubar um paciente, fazer a intubação de um paciente com coronavírus não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa, inclusive alguns profissionais podem se contaminar nesse momento. Então, a quantidade de equipamentos que a gente tem que usar, a máscara, aquela outra máscara com visor que você, transparente aqui, que você usa, um conjunto de um avental especializado. Então, não é uma coisa simples. Esse procedimento vai ser usado pelos profissionais de centros de terapia intensiva. O grande desafio nosso é que a gente, fazendo o isolamento social, que é isso que nós estamos praticando agora, você vai diminuindo a curva de contágio para que você possa ter os pacientes que, nas UTIs com capacidade de atender as pessoas que vão tendo contágio da doença. E que a gente possa, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade de teste e você possa dizer quem está positivo, quem já teve a doença, para que você possa ir regulando essa movimentação social. Olha, Wanderson, sem dúvida nenhuma, eu inclusive acho que a gestante, e aí eu queria também falar dos agentes de saúde acima de 60 anos, certo? Que tenham cuidado em relação a isso, porque faz um grupo de risco ligado aos idosos, e a gestante também. Por quê? O conjunto de, digamos, transformações no corpo da gestante, em função da própria gravidez, né, e a própria gestação por si só já coloca uma série de cuidados, infecção urinária, a própria questão da hemodinâmica do organismo, né, coloca a gestante como sendo algo extremamente sensível a qualquer uma doença desse tipo. Não que a gravidez seja uma morbidade ou uma comorbidade, mas a especificação daquele momento da gestante, com duas vidas, né, em jogo, né, e o conjunto de situações hemodinâmicas que envolve a gestante, sem dúvida nenhuma, é um grupo de risco do ponto de vista de quanto, eu diria que o cuidado tem que ser redobrado. A gestante não pode se expor. Por isso que o pré-natal, né, na unidade de saúde, a gestante tem que criar mecanismos de acompanhamento, né, através de celular com a sua agente de saúde. Eu quero orientar as unidades básicas de saúde que nesse caso façam um agendamento com hora marcada para a gestante não ficar aquele conjunto de gestantes esperando na antessala. Então marca uma gestante para chegar exatamente a 10 horas, a outra 10h15 ou 10h30, a outra 11 horas. Então esse agendamento, o cuidado da gestante na unidade básica de saúde tem que ser redobrado. Por isso que você tem que ter a tenda fora, que você possa atender as pessoas para fazer uma triagem. Você tem que ter uma sala separada na unidade básica de saúde para os pacientes com sintomas respiratórios. E você tem que ter um espaço reservado para aqueles pacientes que estão vindo em situações crônicas, no caso dos hipertensos, diabéticos, tá certo? De preferência vindo um pouco na unidade de saúde nesse período, só se tiver algum sintoma. E o pré-natal está agendado no momento para que a gestante possa vir fazer a sua consulta com todo esse rigor, digamos, do distanciamento que a gente possa ter, dos 2 metros, 1,5 metro, e evitar, e a gestante chegar na unidade de saúde com máscara. Então, a máscara vai fazer parte do nosso dia a dia, assim como é na Ásia. O asiático, eles usam muito máscara porque eles conviveram com muitas epidemias de doença respiratória. E, olha, é isso que a gente está colocando. A unidade básica de saúde tem que ter uma sala reservada para o atendimento de pacientes com sintomas de doença respiratória. E aí com todo o rigor da questão dos EPIs. E alguns casos, inclusive, se o paciente já tiver com desconforto maior, ele pode, inclusive, acessar por telefone a unidade básica de saúde, que pode fazer a mobilização através do SAMU, para ele ir para uma unidade de urgência e emergência especializada. É isso que a nossa preocupação é que a unidade básica de saúde não seja um espaço de contaminação de outros pacientes, certo? Então, se você chega na unidade básica de saúde, a quantidade enorme de pacientes respiratórios, juntamente com os pacientes
que não tem problema respiratório, você pode ter um espaço de contaminação. Então, a unidade básica de saúde ela tem que ser redimensionada nesse sentido. Então, o paciente que está com desconforto respiratório, ou os pacientes que têm algo que precisa ir na unidade básica de saúde, se ele tiver com problema respiratório, tem que ter uma sala só para esses pacientes. Doutor. Olha, eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente já de certa forma venceu um pouco esse debate, no sentido sim, venceu entre aspas, no entendimento. Nós temos um desafio grande, que é politicamente manter o sistema único de saúde como um princípio constitucional, certo? O SUS tem recebido enormes ataques, né? Inclusive a emenda constitucional 95 foi um dos maiores ataques ao sistema único de saúde do ponto de vista do financiamento. Por isso que retiraram do SUS, esse é um dos problemas sérios, inclusive esse orçamento de guerra que foi aplicado agora para o enfrentamento do coronavírus é uma lição para as pessoas que defenderam, né, o teto de gasto para a saúde. Porque o sistema de saúde brasileiro já é subfinanciado. Só para você ter ideia, enquanto que os sistemas europeus, no caso do inglês, do italiano, do francês, do espanhol, eles consomem 8% a 10% do PIB, o SUS não consome pouco mais de 4% do PIB. Eu acho que, inclusive, com a emenda constitucional, caiu para menos de 3,8% do PIB, tá certo? Por quê? Porque o restante do recurso do Brasil é gasto com a saúde privada, suplementar. Então, o SUS tem sim um problema de financiamento. Por isso que nós defendemos que fomos contra a emenda constitucional 95 e defendemos que ela seja revista para, digamos, está mostrando, né? Mostrando que o subfinanciamento da saúde é um caos. Socorro! Você tocou num ponto importante. Eu diria que uma das maiores revoluções da saúde pública no século XX foram as vacinas. As vacinas contribuíram assim, enormemente para a esperança e a expectativa de vida das pessoas no século XX. Foi assim com o sarampo, foi assim com a varíola, foi assim com a paralisia infantil, ou seja, a poliomielite, tá certo? Agora, a vacina é um grande desafio. Ainda hoje não conseguimos encontrar vacina para a AIDS. Ainda hoje não conseguimos resolver o problema da leishmaniose, do calazar. Eu conheci grupos de pesquisadores nos Estados Unidos que já estão na terceira, quarta geração de pesquisadores estudando uma vacina para leishmaniose e não conseguem. Ainda não conseguimos resolver, de certa forma, com eficácia, com eficiência, a vacina da dengue, né? E sem dúvida nenhuma, nós tivemos a pandemia de 2009, que é da H1N1, que é a vacina, e conseguimos a vacina da gripe, que é essa vacina que os idosos estão recebendo agora. Sem dúvida nenhuma, a humanidade está diante de um grande desafio, os pesquisadores, os cientistas do mundo inteiro se debruçando sobre o que conseguir o mais rápido possível uma vacina para o Covid-19. Então, sem dúvida nenhuma, já temos aí notícias de pesquisas que estão sendo feitas, porque produzir uma vacina, primeiro você tem que testar em rato, em animais, depois você tem que testar em pessoas não doentes, e depois você tem que testar em pessoas doentes. Então, são protocolos. Então, eu diria que está tendo um estresse grande, mas ainda não dá para você dizer que é daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 anos. Eu acho que a coisa mais importante é definir o padrão de atendimento das unidades. Não dá para a gente achar que a unidade de saúde vai ficar igual ao tempo normal. Então, você tem que estabelecer os padrões de atendimento. Por isso que você tem que definir o dia dos hipertensos, e você tem que definir o dia da gestante, a hora da gestante, a programação daqueles pacientes que vocês acompanham, de preferência que o próprio agente de saúde possa dar suporte, apoiar no que diz respeito à medicação desses pacientes. Tem que reduzir o fluxo das unidades básicas de saúde, né? Então, todo mundo com máscara, atendendo, já o paciente em casa, o agente de saúde. É muito importante a articulação do agente de saúde para que as comunidades produzam suas máscaras. A máscara vai fazer parte do nosso dia. Essa máscara de pano, ó, tecido dobrado, tá certo? Feitazinha aqui com elástico, ela anatomicamente colocada. Aí você usa 2 horas ou quando sair de casa. Quando chegar, pode ter mais de uma máscara dessa dentro da bolsa, dentro de um saquinho direitinho. Quando chegar, lava com sabão,
lá com água sanitária, depois passa o ferro de engomar direitinho e tal. Então, isso aqui vai fazer parte da nossa realidade do dia a dia. O isolamento social, a distância, a forma de espirrar usando o cotovelo. Uma coisa importante, Odorico, é ter uma recepção para as pessoas que vão dar de saúde. Professora Ivana, participe aqui, já que você está aí falando. A professora Ivana está aqui e vai dar uma contribuição. Importante em relação ao fluxo do atendimento, né? Se possível, você ter um profissional de saúde na entrada da unidade, na varanda, logo na entrada, e que se identifique, ou se for possível, ter uma tenda em frente à unidade de saúde, uma tenda aberta, né? Você já identificar as pessoas com sintomas respiratórios, com tosse, com dor muscular, com febre, essas pessoas já recebem uma máscara. Se houver uma tenda disponível, como foi a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, por exemplo, está orientando, está aconselhando que se tenha uma tenda exclusiva, vizinha à unidade, para atendimento desses pacientes com sintomas respiratórios. Se isso não for possível, ter uma sala específica na unidade para esse paciente, eles já serem identificados na entrada, receberem uma máscara e já fica com a máscara, porque uma das coisas importantes do uso da máscara é que a pessoa com sintoma respiratório com a máscara, ela deixa de transmitir a doença, né? Grande desafio, grande desafio. Silvia, uma pergunta bem importante. Um abraço, né? Aí para Silvia Bonfim. Silvia, um abraço. Silvia. Bom, Silvia, você pode utilizar o profissional de saúde ao chegar em casa, o ideal é que ele tenha uma recipiente, né? Que ele possa o sapato deixar na porta da casa, né? E esse sapato tem que ser limpo, com álcool, com hipoclorito de sódio, frequentemente. Então, deixar o sapato na porta da casa, retirar a roupa, se possível, já na entrada, e já levar essa roupa para lavar, e ele ir pro seu banheiro e já tomar um banho. Então, um banho com sabonete, com bastante shampoo, lavando as mãos, lembrar a lavagem sempre das mãos. Então, isso é uma forma dele proteger sua família, né? Então, essa forma de já retirar as roupas e durante o seu trabalho tá o tempo todo utilizando máscara. Lembra, sempre as superfícies, limpeza com álcool e o piso, né, com hipoclorito de sódio. Então, a proporção de você ter aí um copo de hipoclorito de sódio, né, para cada 2 litros de água, e você fazer a desinfecção do ambiente. Olha, eu acho que esse é um capítulo dessa pandemia que vai ser escrito à parte, né? A cloroquina, ame ou deixe, né? Porque, inclusive, eu acho que foi uma maluquice que o nosso presidente ouviu o galo cantar e tal, e queria fazer uma confusão, e usou a cloroquina como isso. Na realidade, o uso da cloroquina está sendo feito de forma muito restrita por médicos altamente especializados em pacientes graves, tá certo? Então está discutindo em vários países do mundo, já tem protocolos de pesquisa e protocolos de utilização, que a gente chama de protocolos de pesquisa multicêntrico, que são em vários centros. Então tem um grupo na França, um grupo na Espanha, um grupo na Inglaterra, vários grupos nos Estados Unidos, vários grupos no Brasil, que estão estudando e tateando o uso da droga como coadjuvante dentro do tratamento. Isso é muito importante porque, da forma como foi colocada, inclusive pelo próprio presidente da República, induziu que várias pessoas fossem na farmácia, comprassem cloroquina, e inclusive nós já tivemos casos de óbitos, porque é uma droga extremamente tóxica, tá certo? Então, eu diria que nós não temos ainda um protocolo, pelo menos até a hora que eu comecei esse live com vocês aqui, porque pode ser que já tenha sido publicado alguma coisa. O que a gente está colocando é que hoje ainda a maior medida de prevenção, de enfrentamento ao coronavírus são não farmacológicas. Diga, Sheila, Raquel. Agradecer as presenças. A professora Rocineide, professora Lucélia, meu querido amigo, compadre Eli Pinheiro Heller, que estava aí, meu querido Messias, o Mário Pavan, os profissionais da UFC de Sobral, UFC de Fortaleza, da Fiocruz, professor, nossos alunos. A Rebeca também. A Rebeca está aí. Agradecer aqui a Vanessa e a Sheila,
que estão Vital aqui, Neto. a Ivana que estava participando aqui com a gente, o Daniel que deu suporte aqui moral, psicológico para a gente debater e discutir esses temas. Professora Kellen Gomes Ribeiro, professora da Medicina da UFC de Fortaleza, meu querido Vital Neto, quem mais aí? Maria Pedrosa. Maria Pedrosa, Marinha, um abraço, Machape, um grande abraço. Mamãe com certeza também deve estar acompanhando a gente, assistindo, né? A Lalazinha está aí toda preocupada, nervosa, quando ela soube que teve um óbito no Montes, aí já ficou toda estressada. Meu querido amigo Herbson Salles, Moza Salles e o... Régila Maria. Régila também. Bom, gente, um abraço bem grande. A gente vai ficando por aqui. Já conversei mais do que o Homem da Cobra, mas é importante, eu acho que esse é o momento da gente usar as redes sociais para se comunicar, tirar as dúvidas. Aí a Vanessa está aqui lembrando, para que as pessoas possam seguir nossas redes sociais, é isso? No Instagram, @Dorico Monteiro. O vídeo vai ter colocado no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vamos criar o nosso canal, né? Já criamos o nosso canal no YouTube, então se vocês forem lá, aperta o sininho, né? Dê um joinha aqui, um like, né? Que gostei do vídeo. E que a gente possa no futuro fazer playlists, nós vamos estar discutindo, inclusive aproveitar e saudar o Eli. Depois ali nós vamos fazer começar um playlist logo de culinária, de cozinha, para que a gente possa animar também os nossos internautas e as nossas redes sociais, não só discutindo saúde e doença, mas discutindo também gastronomia. Gente, um abraço, muito obrigado e que a gente consiga aí sair fora dessa situação de crise, né? Essa crise grande do ponto de vista da saúde, que tem repercussões importantes na economia, importantes na vida social, mas com clareza e, acima de tudo, apoiando na ciência, né, que a gente vai sair dessa crise. Um abraço, gente. Felicidade.